Isalci, você que acompanhou o governo Arruda e vem acompanhando agora também o governo Agnello, como, de certa forma, o seu ferrenho opositor na Câmara Federal, qual é a avaliação que você faz do governo? Bem, com relação a essa pergunta que foi feita, a comparação, eu vou responder o que respondeu Aécio. Aécio disse que este governo é como se fosse um soft pirata. Soft pirata? Então, evidentemente, sem agregar aí a questão da corrupção, que é muito maior, né? Eu acho que é um governo ineficiente e um governo corrupto. Eu acho que a população precisa ficar mais atenta a isso, realmente ir para a rua, cobrar, porque o que a gente vê realmente, você vê agora, você deu o exemplo agora da votação na Câmara Legislativa 14º, 15º. Agora sim, é lei, acabou, não é penduricalho, não é uma alternativa que foi criada para com outros objetivos, mas só foi votado em função da pressão, da mídia e da comunidade. Então acho que a comunidade precisa reagir e cobrar realmente as promessas que foram feitas. Eu estou saindo daqui agora, daqui a pouquinho nós temos uma reunião, um café da manhã, no Simpro, Sindicato dos Professores, como estive na Assembleia Itaguatinga dos policiais militares. A questão da remuneração no DF é indiscutível. Aqui os profissionais são melhores remunerados. Mas o que pega é que o governador, na época da campanha, ele assinou um compromisso de 13 promessas para todas as categorias, tanto para a PM quanto para os professores, como outras categorias como a saúde, e sequer recebem essas categorias para conversar, além de não cumprir aquilo que está escrito. Meu pai me ensinou que ninguém é obrigado a prometer nada, ninguém é obrigado a fazer promessa, mas quando você faz, você tem que cumprir. E é isso que as categorias estão cobrando, e a gente precisa ficar atento a isso. Agora, a gente precisa perceber também, isso é importante para Brasília, para o Brasil, as pessoas, para ver realmente o perfil de cada um. Este governo que está aí não tem perfil nenhum de executivo, acho que nem de legislativo, mas de qualquer forma é público e notório. Você perguntar hoje para qualquer pessoa em Brasília, ele vai responder que o governo realmente é ineficiente e que não vem fazendo aquilo que devia fazer. Deputado Isalci Lucas, ao vivo no Direto da Redação, com os cabeças da notícia, agora 7 horas e 11 minutos. Você que está ligando o rádio agora, você que nos dá carona no seu automóvel, se quiser participar via torpedo, qual é o número, Rafinha? 9320-8474, ou ainda você pode ligar no 396407. Você pode fazer a sua pergunta, tá certo? E encaminhá-la também via torpedo. Javiel. Bom dia, deputado. Bom dia. Eu gostaria de saber se a saída sua, seu afastamento do partido, tem de alguma forma a ver com essa oposição ferrenha ao governador Agnello Queiroz, contrariando assim o interesse do Partido Nacional, ou se for o caso, quais são esses interesses que o senhor tem contrariado? Bem, primeiro, também é fato, né? O governo Agnello trabalhou, principalmente através do partido a nível nacional, do Palácio do Planalto inclusive, para que houvesse uma intervenção no partido. E há também o interesse do próprio partido. O PR é um partido de governo, o PR não consegue sobreviver como oposição. Então você vê agora a luta do PR para conquistar de volta o Ministério do Transporte. Já foi do PR. Já continua sendo, de qualquer forma, apesar de não reconhecerem mais o ministro como filiado, ele é filiado ao PR, o Passo, mas na prática não está sendo reconhecido porque não foi indicação do partido, a própria Dilma que escolheu. Então o partido está fazendo de tudo para reconquistar, e evidentemente que com as críticas que a gente vinha fazendo, que acaba refletindo também no PT Nacional, isso estava dificultando as negociações, né, as negociatas, talvez seja a palavra mais correta, com o Palácio do Planalto. E evidentemente o governo local também trabalhou muito e cedeu coisas, cargos. Se basta olhar no Diário Oficial, você vai ver que houve um toma lá da cá muito forte, e em função disso eu estou entrando essa semana no Tribunal Superior Eleitoral com uma ação para caracterizar a incompatibilidade minha de permanência no partido, porque não dá para você, principalmente num momento como esse, é inexplicável aqui no DF, onde inclusive o partido foi oposição, o nosso deputado João Feijó foi vice na chapa de oposição, e agora, no momento em que nós temos a pior avaliação do país em termos de governo, com quase 80% de rejeição, o partido faz uma adesão como essa,
em troca de alguns cargos e outras coisas que a gente não conhece, não é público, né? Então o senhor confirma em recente entrevista à revista Isto É, que o governador pediu ao Valdemar da Costa Neto que o senhor fosse afastado da presidência? Não, houve com certeza vários pedidos no sentido que houvesse uma intervenção como teve. Na prática, o que aconteceu em Brasília foi uma ação antidemocrática, porque houve uma retirada do meu programa, do programa regional, na semana, que inclusive com 6 meses de antecedência foi solicitado ao TRE. Então houve uma intervenção no partido, houve uma alteração na diretoria, né, na presidência inclusive, e isso foi entregue no TRE sem nenhuma comunicação. Então para mim foi uma surpresa muito grande, contrariando tudo aquilo que foi combinado. É aquilo, né? A gente acabou confiando na palavra do Valdemar, que é o dono do partido de fato, ele não é o presidente, mas ele é o dono do partido. E em função disso eu apresentei até 4 emendas nessa reforma política, que eu não acredito que vai sair, porque essa reforma só sai se vier de fora para dentro. Mas eu apresentei 4 emendas. Primeiro, na formação de novos partidos, que tem que ser filiações e não apoio. Segundo, que os diretórios e a executiva podem ter no máximo 2 anos de provisório. Tem que ter eleição para não acontecer que numa canetada uma pessoa realmente destitua uma diretória, uma executiva, sem ouvir ninguém, né, e sem incompatível. E mais 2 emendas que eu apresentei, uma obrigando os parlamentares ou as pessoas que detêm mandato, que quando vão se candidatar a outro cargo, que faça a desincompatibilidade, que renuncie ao mandato, né? Tanto para concorrer à prefeitura, ao governo, quanto para ocupar um cargo de ministro ou secretário, que também haja incompatibilidade, que haja o afastamento e a renúncia do mandato. 7h15, estamos ao vivo com o deputado Isalci Lucas, ex-PR, né, deputado? Ainda continua. Por força da legislação, que é um absurdo, porque na medida em que você exige a fidelidade partidária, então hoje existe a fidelidade partidária, mas os partidos têm dono, fica difícil, numa canetada. Aqui em Brasília foram eleitos 2 pelo PR, né? Exato, o PR nunca tinha eleito federal, nós elegemos 2 federais e 1 distrital. E qual é o caminho agora para o deputado Isalci? Bem, é evidente que, em função do trabalho que a gente desenvolve na Câmara, eu recebi convite de todos os partidos praticamente, né? Tanto o PTB, o PSD, PSDB, né? Evidente que a tendência é a gente procurar um partido de oposição, porque hoje é igual água e óleo, não dá para misturar, né? É muita demagogia, é muita hipocrisia. Ontem mesmo nós votamos lá o fundo, né? A alteração da questão do regime integral da Previdência, que é fundamental, realmente esse país precisa alterar, mas a gente vê o esquema, eles são incompetentes, eles são corruptos, e pode ter certeza que nessa votação já teve negociações com o setor financeiro para a gestão. O PT é muito demagógico, é muito hipócrita, né? E a gente precisa estar atento a isso. 7h17, estamos ao vivo com o deputado Isalci Lucas nesta manhã de 29 de fevereiro de 2012. O telefone está bombando aqui, o 39640100. O Rafinha já me deu sinal aqui que tem pergunta de ouvinte. Tá? Todas as perguntas que forem feitas e que a gente não conseguir fazer ao vivo aqui, deputado, vamos enviar para a sua assessoria, para o seu gabinete. O senhor veio hoje sozinho? Sim, nem motorista. Porque, por incrível que pareça, o governador ele trata a máquina como se fosse uma coisa própria dele, pessoal, né? Porque, para você ter ideia, eu tinha 3 funcionários do meu gabinete requisitados. Como o vice-governador teve 16, o Agnello, quando foi deputado, teve 8, eu tenho 3. Não liberaram nem licença sem vencimento. Quer dizer, pediram de volta os 3, foram devolvidos, inclusive. E um deles teve que, depois de 24 anos de casa, teve que pedir para sair, porque não conseguiu sequer a licença sem vencimento, né? Mas é isso aí, este é o governo que nós temos. Deputado Isalci Lucas atende o telefone diretamente? Com certeza. Qual que é o número do deputado? 9966-3850. Pode ser que no determinado esteja em reunião, mas eu retorno em seguida, porque eu acho que é uma obrigação nossa do político estar atento aos nossos eleitores e a toda a sociedade. Deputado, a gente tem pergunta dos ouvintes e também do jornalista Rafael Silva. Rafael. Temos, deputado, antes das perguntas dos ouvintes, ontem eu fui surpreendido à tarde, quando estava vendo no Radar Online, de que o PR estaria lançando a pré-candidatura de Tiririca à Prefeitura de São Paulo. Isso na prática é uma forma de coação, uma forma de
tentar negociar a questão do ministério. Né? O Valdemar trata o partido como um negócio. Esse é o grande negócio dele, é o partido. Então, ele precisa e ele quer agora o ministério de qualquer jeito. Como São Paulo, né, precisa agora de um apoio, tendo em vista que perdeu o apoio do PSD, e o PR é o candidato natural a vice até. Então, para ter a vice e para ter realmente o ministério de volta, eles ameaçam o lançamento do Tiririca. Ontem mesmo tive com o Tiririca, achei uma pessoa muito boa. Mas é questão de perfil. Eu acho que o Tiririca está indo bem lá no parlamento, mas não tem realmente o perfil de governar São Paulo. Eu acho que eu sei que as pessoas precisam entender um pouco mais a importância de conhecer realmente o perfil de cada um. Eu acho que o Tiririca é uma pessoa... Mas ele surpreendeu mesmo? Ele é um bom parlamentar? Bem, ele cumpre lá o seu papel, quer dizer, a Câmara é o reflexo da sociedade, né? E ele inclusive participa comigo lá da Comissão de Educação e Cultura. As pessoas até estranham muito, mas a nossa comissão tem também a cultura. E o Tiririca, evidentemente, é um artista, né? Ele fez uma audiência pública recente para tratar da questão dos circos, que eu achei muito fantástico. É uma parcela da sociedade que precisa de uma atenção, né? E o Tiririca, pelo menos nesse aspecto, ele vem representando bem esse segmento. Eu tenho várias perguntas aqui, Pop e deputado, sobre regularização de condomínios, de uma forma geral, de várias regiões, e estão pedindo aqui que o senhor pressione mais o governador. Na verdade, a secretaria foi criada, mas não tem nem sede, né? Então não adianta. É o que aconteceu, nós temos hoje praticamente 34 secretarias, mesmo, e a maioria delas, inclusive, não tem estrutura nenhuma. Né? Eu fiz um levantamento recente, e foi para a mídia, das 31 administrações regionais, praticamente 80% do orçamento de cada um foi para eventos. E acho, segundo o próprio Chico Vigilante denunciou, que aí está o problema. Quer dizer, aí está o problema para nós, mas para a solução do governo em termos de manter uma base tão ampla. Uma forma de você manter essa base é exatamente beneficiá-los através da execução de emendas que, de certa forma, o Chico Vigilante denunciou de 50% retorna para os parlamentares quando indicam emendas no orçamento do Distrito Federal. Isalci Lucas, deputado federal, PR, está ao vivo com os cabeças da notícia. Solano. Agora deputado, vendo o senhor falar aí do PR, do Valdemar Costa Neto, querendo lançar aí o deputado federal Tiririca para a Prefeitura de São Paulo, para pleitear de volta o Ministério dos Transportes e tal, e vendo o senhor falar aqui do governo do Distrito Federal, nota-se que o senhor não tem nada a ver com o PR, né? Não tem, para mim foi uma... Parece que o senhor caiu lá de paraquedas. Não, eu tive uma conversa muito franca, no sentido de organizar o PR no Distrito Federal. Quando eu assumi o PR aqui, tinha menos de 5 mil filiados, o partido não tinha fundo partidário, não tinha contabilidade. Mas o senhor viu uma luz no fim do túnel de querer mudar essa ideologia do presidente do partido? Porque eu confio muito na palavra, né? E ele me deu garantias de que eu teria autonomia com o mandato, de trocar o projeto que eu sempre busquei, que é exatamente nós estamos trabalhando já há 4 anos, num planejamento estratégico para o Brasil para os próximos 50 anos, chamado Movimento Brasília 100 anos, onde nós desenvolvemos toda a sociedade universitária, os conselhos regionais, e nós estamos fazendo um planejamento para os próximos 50 anos para Brasília, independente de questão de governo. E achei que eu teria a liberdade de fazer tudo isso no PR. Mas na primeira janela que abriu em termos de negociação, o PR realmente fez intervenção, né? E eu disse ao Valdemar, antes de ir para o PR eu consultei várias pessoas em Brasília, falaram muito mal de você, mas uma coisa foi unanimidade, que você tinha palavra. E eu estou vendo que você não tem, de fato não tem, porque fez a intervenção aqui. Bom, 7 horas e 23 minutos. Olha, estou recebendo um torpedo aqui. Estão fechando um bingo nesse momento no Valparaíso. A Polícia Federal está entrando em ação. Deputado Isalci, o bingo, de certa forma, é um assunto polêmico, né? É verdade. Os senhores, as senhorinhas, eles acabam se divertindo no bingo, mas tomam todo o dinheiro deles. E o problema, né, é exatamente esse, quer dizer, os jogos, eles são maquiados e ilude as pessoas que elas vão ganhar alguma coisa, e eu nunca vi ninguém nesse país ficar rico com o jogo, a não ser quem banca os cassinos, né? Mas quem participa realmente só perde. Só perde. Celso Bianchi, jornalista que está acompanhando aqui os cabeças da notícia hoje, ele é que é responsável
pela coluna Os Bastidores da Política aqui, no Direto da Redação. Diga lá, Celson. Bom dia, Bob. Bom dia aos colegas aqui presentes. Bom dia, Exalci, a quem eu tenho um maior respeito e admiração. Uma pergunta que não pode passar despercebida, Exalci, é aquela questão do governo passado do Arruda. Duas perguntas em uma só. Você se sente traído pelo seu companheiro de partido, o Ronaldo? Assim como, e uma outra, você acredita que o Arruda foi injustiçado? Não, eu acho que, primeiro, com relação ao Ronaldo, eu admiro, eu gosto do Ronaldo, mas eu disse a ele que, para mim, a surpresa não foi o fato da intervenção, porque já, em função daquilo que vinha acontecendo, eu achei que poderia acontecer mesmo essa intervenção. Mas o que eu não gostei foi a forma, porque a intervenção aconteceu numa quinta-feira de manhã, e às 16 horas, às 17h30, eu estive no Ministério do Transporte com o Ronaldo. Ele já sabia da intervenção, porque ele foi o nomeado novo presidente, e não me falou. No dia seguinte ele foi no meu gabinete, perguntou se eu estava chateado. Não, estou chateado exatamente pela forma. Eu estive com você, e você realmente... Aí depois ele me disse que foi o Valdemar que pediu para que não me falasse nada, quer dizer... Mas de qualquer forma a forma foi muito ruim. Eu acho que esse tipo de coisa não deveria acontecer entre pessoas. Já o Arruda? Agora, com relação ao Arruda, fui secretário, fiquei até o final, inclusive, eu acho que foi o único secretário que ficou até o final, inclusive depois com o Wilson Lima também e o Rogério, no sentido de, porque vi meus projetos em andamento, e para mim o meu compromisso era com os projetos, com os programas que estavam em andamento. Acho que o Arruda fez um belo governo em termos operacional, é uma pessoa eficiente, competente, né, dedicada. Infelizmente, teve essas coisas todas que Brasília conhece, né, esses desvios todos, mas sequer tem ainda qualquer denúncia. O que eu estou aguardando para confirmar tudo isso é que haja realmente uma apuração, né, e a gente está vendo que não é bem isso que está acontecendo. Ô, deputado, com relação a essa lei da ficha limpa, o Arruda, ele se torna inelegível ou não? Não, até o momento não, porque ele não foi condenado, muito menos acusado ainda. Não existe nenhuma ação contra a Arruda, nenhuma execução contra a Arruda com relação a esse episódio Mas e o fato de ele ter sido cassado? Não, ele não foi cassado. Ele não foi cassado. Não, ele não foi nada. Ele saiu do partido apenas. Saiu do partido e foi... Então, e nem renunciou ao mandato. Ele saiu do partido e consequentemente, saiu do governo. Olha, pergunta aqui no